Retomando aqui o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Eu avisei antes de ontem, Dudu, que nós faríamos Evolução em Dois Mundos hoje para poder repor a aula que nós faltaríamos hoje, da falta de ontem. Então estamos recuperando aqui o nosso tempo perdido. Perdido não, o nosso tempo trocado. Nós vamos então aqui para o nosso Evolução em Dois Mundos. Nós estamos estudando a primeira parte, capítulo número 5, Células e Corpo Espiritual, Efeitos do Automatismo, né, que é o ponto onde nós paramos no nosso último encontro. Bom dia, Eve. Então, seguindo aqui para nós, nós vimos no nosso encontro anterior dois temas, né, interessantes, né, valeu a pena que a gente tenha dado uma passada por esses temas. O todo indivisível do organismo. Falávamos então aqui do conjunto que é formado por células, tecidos, órgãos e o próprio organismo, todos eles trabalhando de uma forma conjunta, de uma forma integrada, tendo a regência pelo sistema nervoso, controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a todos os arraiais da atividade somática. E vimos então que tudo isso trabalha por essa impulsão mecânica da mente sobre o império celular. Então vimos ali a mente, conforme os diferentes estados emotivos da consciência, vai então fazendo com que o nosso corpo trabalhe de uma forma harmonizada ou de uma forma desarmonizada, dependendo do conteúdo emocional de cada indivíduo, né? Nós já falamos sobre isso, de muitas doenças que surgem no nosso corpo físico como uma somatização daquilo que a mente produz, e ao mesmo tempo nós temos também um trabalho importante que fala para nós sobre autocura. Bom dia, Simone. Se de um lado nós temos a doença produzida pela mente, e por outro lado nós temos a cura produzida pela mente. E isso nós podemos ver de uma forma bastante simples quando se fala, por exemplo, em testes que são feitos hoje, em experimentos, né, com placebos. Então são medicamentos que são produzidos. Medicamentos não, são formas que são produzidas simulando medicamentos, no caso, por exemplo, comprimidos à base de farinha ou de outras substâncias, em que o paciente então ingere aquele comprimido e ele mesmo promove a cura. E aí então é dito aquela cura psicológica. E isso mostra claramente para nós o poder da mente, né? Então outros estudos são feitos também apenas pela indução da ideia, né? Induzindo o indivíduo com a ideia de que ele foi medicado, de que ele foi tratado. Então isso mostra para nós o poder da mente na cura. Então o processo inverso também deve ser considerado quando nós estamos no estado de desequilíbrio emocional, vivenciando um estresse muito grande, concentrando a nossa mente em determinado estado emocional. Isso provoca em nós distúrbios significativos, né? Por exemplo, algumas doenças que são analisadas pela perspectiva espiritual, como por exemplo, né, doenças que são autoimunes, como é o caso da artrite reumatoide, como é o caso da fibromialgia, também é outro caso. Os espíritos dizem para nós que é um estado de energia concentrado que nós temos, devido ali a marcas negativas do passado, que faz com que o nosso organismo sofra as consequências desse estado mental. Então, se por um lado nós temos doenças que são somatizadas, de outro nós temos a cura, que também é promovida, né? Inclusive nós temos dentro da própria doutrina espírita estudos importantes que falam para nós sobre a autocura, que é exatamente ali a mudança de pensamento, a mudança da forma como o indivíduo vive, enfim, né? A mesma coisa fitoenergética. Então nós temos vários tipos de tratamentos hoje
que mostram para nós, né, o contato com a natureza. Então basta apenas a gente vivenciar uma mudança de pensamento, de ambiente, que isso já reflete claramente no estado de saúde emocional e também física das pessoas. Então por isso nós vemos ali a importância da mente sobre o nosso organismo, positivamente ou negativamente. O Braço colocou: os medicamentos homeopáticos é quase a base de fluidos, né? Quer um placebo melhor do que esse, né? Pois é, Braço, a homeopatia, eu me recordo, já comentei com vocês, que teve um programa fantástico, lá do Fantástico, que passou, bom dia Sonja, que passou já há bastante tempo, coisa de 20 anos, ou até um pouco mais, em que se debatia exatamente o efeito da homeopatia. Nós tínhamos então aqueles que defendiam a ideia de que não é apenas a base de fluidos, né? Você tem ali um fragmento ou uma pequena dose de um determinado tipo de substância que provoca no nosso organismo uma reação do sistema de defesa, né? Do nosso sistema imunológico. Então outros diziam que isso nada mais era do que um placebo de fato. Então, por um lado você tem o placebo, por outro você tem efeitos ali que são reais. Então hoje, né, passados esses 20 e poucos anos que eu falei para vocês, hoje a homeopatia ela é vista com muito respeito, né? O Dr. Hermann do CELD, ele trabalhava com isso, só que no caso, né, da homeopatia que é prescrita, por exemplo, nos centros espíritas, né, com prescrições que são trazidas dos espíritos, isso porque a homeopatia ela não viola a nossa legislação, porque se você faz um tratamento médico numa instituição que não pode oferecer isso, então você tem o exercício ilegal da medicina. Então nas casas espíritas, os espíritos trabalham bastante com fitoterápicos e com homeopatia também, quando fazem esse trabalho de cura. Então na verdade é uma estratégia que os espíritos utilizam para ajudar nos tratamentos, para respeitar a nossa legislação, porque até o médium, se ele prescreve alguma coisa, levando em consideração que para a nossa ciência, para a nossa legislação, o espírito não existe, então é aquele indivíduo que não é médico, que prescreve aquele medicamento, portanto exercício ilegal da medicina, ou se é um médico que prescreve aquele medicamento dentro de uma instituição que não está credenciada ou habilitada para esse tipo de atendimento, ele acaba violando códigos de ética e códigos legais também do seu conselho de medicina. Então por isso os espíritos prescrevem homeopatia e fitoterapia para evitar esse tipo de problema, né? No caso de José Arigó, ele fazia cirurgias, né? Então aquilo ali era lesão corporal dentro da visão da nossa legislação. Então é uma situação exata, né? Então José Arigó com o Dr. Fritz acabavam entrando ali também, não só José Arigó, mas outros médiums também, que trabalhavam junto com o Dr. Fritz e com outros espíritos, né, que a gente conhece. Aquele mais famoso que foi José Arigó, que acabou saindo na mídia e tudo mais, mas nós temos em vários outros médiums espíritas e espiritualistas que trabalham com espíritos que fazem cirurgias espirituais, né, de um modo invasivo, no caso com cirurgias e tudo mais, né? Então, José Arigó, Edson Queiroz, e depois nós tivemos outros ainda, né, que me esqueci o nome dele agora, mas enfim, né, a ideia é exatamente essa, para a gente ver por que dos espíritos trabalharem com isso. Mas hoje nós temos a homeopatia como uma especialidade médica devidamente reconhecida, a homeopatia como um tratamento também reconhecido, né, eficaz, inclusive, embora alguns prefiram a alopatia por ser mais rápida, por ser química, ter um efeito mais imediato, né, mas a homeopatia é uma opção, inclusive, né, tratamentos fitoterápicos e homeopáticos também dentro da medicina veterinária. Então nós temos ali opções importantes dentro desse energético. A acupuntura, a mesma coisa também, durante muito tempo foi tratada de uma forma mística, de uma forma cultural, sem eficácia. Hoje a acupuntura não apenas ela é reconhecida na sua eficácia, como ela é disputada pelos conselhos para ter ali o seu monopólio. Então o Conselho de Medicina entrando com processos contra conselhos de fisioterapia e outros conselhos de psicologia, para evitar que esses conselhos pratiquem a acupuntura, tendo a isso uma exclusividade da medicina. Então é interessante a gente perceber a evolução dessas ciências,
dessas práticas, dessas técnicas médicas, né? E o reconhecimento dela com o passar do tempo. Então, isso mostra para nós, né, que a gente falava aqui, o efeito de tudo isso da mente e também, claro, né, o auxílio desses recursos exteriores. Falamos aqui depois do automatismo celular, que a gente viu que desde o início as células, né, daquele formato mais simples, né, das procariontes, lá das amebas, dos seres ameboides, de uma única célula, depois para as eucariontes, células mais complexas, com as suas organelas, com o seu núcleo devidamente separado, encapsulado. E aí então, conforme o tempo foi passando, elas não apenas começaram a trabalhar de um modo mais complexo, como começaram também a se diferenciar. No caso, por exemplo, célula do coração, células nervosas, células epiteliais, conjuntivas. Então, cada uma ali formando um tipo de tecido que mostra essa especialização, né? Falamos bastante sobre isso no nosso encontro passado. Vamos agora aqui então para efeitos do automatismo. Então, só para a gente pegar aqui o fio da meada, diz aqui para nós: é da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo-nos desenvolver mais amplamente o acerto, ou seja, confirmar isso, né, como sendo ali uma verdade, para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, aqui já vem uma informação do plano espiritual para nós, uma revelação, a título, né, de revelação, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, que obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Então é através, né, desses milênios que a nossa biologia foi então evoluindo, porque na verdade o espírito evolui no seu aspecto intelecto moral, mas a mente também vai se condicionando no controle desse conjunto celular, desse conjunto orgânico, fazendo com que ele funcione de acordo com esse condicionamento. Então, assim como nós falamos sobre a mente que é capaz de adoecer um organismo, ou a mente que é capaz de curar um organismo, ela também é capaz, de uma forma automática, sem que nós sequer tenhamos consciência disso, controle então o funcionamento do nosso corpo. Então esse automatismo vai fazendo com que as células, digamos assim, sejam domadas, sejam disciplinadas a trabalhar dessa forma, apesar de ter ali o seu próprio programa orgânico, né? Mas ela trabalha de uma forma mais agora ordenada, de uma forma mais direcionada para a sua função. O Braço colocou, né, eis aí os chakras, né, centros luminosos de cor diferentes, né? Isso porque, né, Braço, a gente vê, como nós vimos no início aqui das nossas leituras, os 7 chakras, né, ou os 7 centros vitais, que são os principais. Mas se a gente pudesse, conforme André Luiz fala para nós, lá no Ação e Reação, naquele capítulo em que ele falava até mesmo sobre sexualidade, ele comentava, né, que estava ali com Silas, com Hilário, e eles viram então como se fosse um manequim, uma estrutura de um organismo visto na sua transparência, nas suas conexões fluídico-energéticas, e ele via tudo aquilo ali mostrando a quantidade de pontos energéticos que existem no nosso corpo. E nós vemos apenas aqueles que são os principais, que são ali aqueles grandes centros de controle. Mas centros secundários, centros terciários que vão aos poucos sendo estudados no nosso organismo, é algo que foge muito à nossa compreensão. Isso porque as nossas ciências, naturalmente, como eu disse para vocês, elas não são contra a espiritualidade ou o espiritualismo.
é que o campo de ação das nossas ciências é o campo de ação no mundo material. Então eles têm que trabalhar com aquilo que pode ser estudado, que pode ser compreendido. Aquilo que vai ser teorizado ou trabalhado de uma forma abstrata acaba sendo bastante problemático de você levantar provas. Então, ao falarmos sobre centros energéticos, centros fluídicos e tudo mais, as nossas ciências, no caso, por exemplo, a medicina, ela não pode opinar sobre isso porque ela não está vendo. Você não tem como pegar um cadáver, dissecar esse cadáver e encontrar aquele centro de força. Quando você olha para um indivíduo vivo, você pode fazer nele exames bioquímicos, exames de imagem, exames elétricos, né, no caso de eletroencefalograma, eletrocardiograma e outros exames. Então você precisa de elementos palpáveis para trazer ali uma análise e apresentar o resultado. No caso de um centro de força, nós não temos ainda isso. Talvez com o passar do tempo nós encontremos, por exemplo, desenvolvamos, né, equipamentos que sejam capazes de fazer uma sondagem. Imaginar, por exemplo, né, nós temos um esfigmomanômetro, né, que é capaz ali de fazer a aferição da pressão sanguínea. Então imagine que você tem um aparelho em que você coloca sobre os centros de força do nosso corpo, que popularmente são chamados de chakras, e esse aparelho mostra ali no seu visor qual é exatamente ali a gente nem sabe que unidade de medida que pode ser analisada, né? Mas imagina ali ele coloca um valor mostrando que ele se encontra em desequilíbrio, em equilíbrio, se ele se encontra superexcitado ou subexcitado. E aí então você começa a aplicar terapias para harmonizar esses centros. Isso tudo hoje é visto, né, em terapias alternativas. Eu mesmo já me submeti, eu tenho uma vizinha que ela trabalha com essas terapias, e eu não me encontrava bem num dia, fui fazer um tratamento com ela, ela trouxe um pêndulo. E esse pêndulo tinha também, me esqueci o nome daquelas duas varetinhas, né, que você fica segurando e você coloca perto, essas varetinhas cruzam, depois abrem, né. Eu, como sou meio cético, né, fiquei muito ligado à ciência durante muito tempo, e aí então você ficava vendo aquelas varetinhas, aí você falava, bom, tá bom, vai. Aí ela fazia ali o tratamento, depois ela colocava as varetinhas de novo, as varetinhas ficavam alinhadas, aí colocava o pêndulo em cima do centro de força, o pêndulo girava para um lado, girava para o outro. Então, para mim, aquilo, eu brincava com ela, falei assim, para mim tudo isso é bruxaria, né? Mas, enfim, no fim das contas, eu ficava bem, o negócio funcionava, eu não questionava muito, não. Então, o importante é, qual é o resultado? O resultado foi bom? Então tá bom. Então, a gente vê que, nesse caso, todos esses tipos de técnicas que são utilizadas, você fala sobre cura prânica, você fala sobre tratamentos radiônicos, tratamentos quantiônicos, cristalterapia. Então, você tem várias técnicas hoje que se encontram muito mais no campo do esoterismo do que no campo da ciência. Mas nós esperamos que no futuro a ciência possa se aprofundar um pouco mais nesse campo e trazer ali trabalhos científicos mostrando quais são esses centros, qual é a sua estrutura, entre aspas, anatômica, quais são os parâmetros que devem ser analisados para ver se ele se encontra harmonizado ou desarmonizado, de que forma que você pode trabalhar terapeuticamente com ele, que tipo de tratamento deve ser aplicado, um tratamento alopático, homeopático, energético, o que deve ser feito para tudo isso? A gente tem, por exemplo, né, a cromoterapia, que ela fez um trabalho paralelo com a photokillian, que também ali é uma prática bastante questionável, mas né, também ali aplicada em muitos locais. Enfim, nós temos muita coisa para poder estudar dentro desse campo ainda abstrato, dentro desse campo energético. Não temos ainda os instrumentos e os estudos necessários para afirmar cientificamente esses órgãos, né, esses elementos do nosso corpo perispiritual nesse caso. Quem colocou, né, é que a acupuntura trabalha com pontos de energias que são justamente os chakras secundários e por aí vai, né? Então, mas nesse caso, o que a gente vê, né, Mesaquim, é que esses centros eles estão trabalhados muito mais com a parte nervosa do que da parte energética, em termos de ciência tradicional, ciência clássica. Nós sabemos que esses pontos são pontos energéticos de fato, mas eles são trabalhados por
por muitos profissionais de pontos nervosos. Então, por exemplo, nós temos dentistas que aplicam anestesia com agulhas. Então você coloca ali nos pontos nervosos e esses pontos provocam esses efeitos. Não sei como isso funciona, estou falando com o leigo, só comentando com vocês aquilo que eu já vi, né? Então a gente vê que, como é que você vai trabalhar num ponto de energia se a ciência, quando você abre um livro de anatomia, você não tem capítulo ali dizendo, esses são os pontos de energia que você vai encontrar num corpo. Então a gente percebe como é que você vai analisar isso tudo. Por isso, então, a ciência ela precisa primeiro, né, avançar um pouco mais nesses campos de pesquisas, desenvolver recursos para explorar, estudar esses centros, para depois, então, trazer isso. Aí nas faculdades de medicina, no futuro, nós teremos ali aulas de anatomia orgânica e talvez aula de anatomia energética. Aí a gente vai perceber que já começamos a nos aproximar um pouco mais dessa parte espiritual. Mas cientificamente a gente não tem como comprovar, né? Dudu colocou, eu fiz acupuntura por um bom tempo junto ao shiatsu, né? Minha coluna agradeceu, né? Pois a minha irmã é acupunturista, né? Então ela trabalha com isso, a gente tem muitas ideias, ela mostra ali todos os planos de estudos dela, e você vê que embora os médicos utilizem a acupuntura, muito dali que você fala sobre a energia do yin, do yang, a energia do fígado, a energia disso, daquilo, como é que você vai estudar isso cientificamente, né? Esse é um grande problema. O Chaconete também fez, né? O braço colocou, né? Até aplicar numa injeção doeria bem menos, né? Então, coisas que o futuro vai desvendar para nós, né, Braço? Vamos avançando, pessoal. A gente só está aqui comentando já, quase meia hora, só fazendo aqui uma revista do que nós já estudamos, né? Mas enfim, vamos em frente. Ele diz assim, então, agora, próximo item, efeitos do automatismo. Nós vimos o automatismo celular, agora veremos então os efeitos do automatismo. Diz assim para nós: perfeitamente compreensíveis nessa base os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas. Ou seja, né, os agrupamentos que trabalham em conjunto, em colaboração das células especializadas, através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme, da nossa pele, ou do cérebro, no caso aqui uma célula nervosa, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro que, cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Decorridas algumas horas, os produtos de excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. Bom, vamos lá. Nós falamos aqui então sobre cultura artificial de tecidos. Então é você tirar, por exemplo, um pequeno fragmento, né, de tecido, colocar num ambiente apropriado para que ele possa se desenvolver. Nós leremos aqui, vou ler para vocês um artigo que fala sobre cultura de tecidos para a gente ter uma ideia, né, do que significa exatamente essa reprodução celular e reprodução de tecidos também. Antes a Carol colocou para nós, né, no Ocidente não, no Japão, Coreia e Índia, o Reiki e a acupuntura são cadeiras de graduação e pós-graduação. Já existem pesquisas com Reiki no Brasil, em hospitais, e comprovação dos resultados fez com que o SUS liberasse o Reiki como terapia complementar, assim como a acupuntura, né? O OMS já aceita isso há anos. É um tema bastante discutível, né, Carol? Porque, para mim, eu acho absolutamente válido, né? Válidas, né? Todas essas terapias, os estudos para elas e tudo mais. Mas a nossa medicina tradicional, ela precisa de provas. Não basta você ter apenas ali a observação, você precisa de provas. E essas provas ainda estão, nós somos carentes delas exatamente porque nós não temos instrumentos para fazer essa medição. Por exemplo, se no passado os micro-organismos, os micróbios de modo geral, as bactérias, as doenças que proliferavam, né? Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, ele comenta que, quando ele falava sobre a proliferação de doenças, ele dizia que a doença se transmitia pelo ar. A doença
ia pelo ar. Não os micro-organismos se espalhavam pelo ar, como acontece hoje com o Covid, né? Que o vírus ele é espalhado por gotículas. Então, gotículas cada vez menores, né? Então, nós sabemos que o ar, entre aspas, transporta essa gotícula. E, consequentemente, você tem nessa gotícula o vírus. Mas, na época de Kardec, eles diziam que a doença que se espalhava pelo ar. Isso porque, naquela época, nós tínhamos Lavoisier e tínhamos outros estudiosos que começavam, então, a estudar sobre os micro-organismos. Mas, para eles terem uma conclusão, foi necessário trabalhar com a construção de microscópios. Então foram esses instrumentos que permitiram que eles vissem de fato essas bactérias. E aí então cientificamente eles puderam não apenas analisar a presença desses micro-organismos, mas estudar também as características deles. Quais são esses micro-organismos, que bactéria que produz tal doença, etc, etc, etc. Né? Agora, no caso, por exemplo, quando a gente fala do Reiki, você pode até aceitar o resultado, mas qual é o instrumento que a medicina tem para medir esse fluxo de energias? Porque o Reiki você tem ali energias cósmicas que passam pelo reikiano, que é ali o instrumento de transmissão, um instrumento passivo de transmissão, que envolve o paciente. Então, esse é o grande debate que nós temos hoje nas academias. Nas nossas universidades, por exemplo, nas faculdades de medicina, você não tem ali um estudo de Reiki, como você colocou acima ali. Você não tem acupuntura, você tem como uma especialização. Mas no caso do Reiki, não. Então, por quê? Porque faltam esses recursos para poder estudar. Agora, a gente sempre espera que isso, de fato, venha para nós como um elemento a ser estudado pelas nossas ciências e mostrarem ali uma comprovação científica e terem parâmetros para poder dizer que de fato essa é uma prática científica e não apenas uma prática cultural ou uma prática esotérica. Né? Então esse é um dos debates que nós temos hoje. Mas a medicina vem avançando gradualmente, né? Você colocou também, eu entendo como terapeuta Reiki, né? Então vou acompanhando os estudos, né? Depois te mando o vídeo do médico que utilizou da rede de ressonância para comprovar o fortalecimento do sistema imunológico através do estímulo cerebral do Reiki, né? Nós temos também não apenas, né, barra de Axis também, essa terapeuta que eu comentei com vocês, ela também trabalha com barra de Axis, né? É uma tal terapia que eu não conhecia também, que é muito interessante, eu senti o efeito físico dela, e ela me mostrou alguns exames que foram utilizados para mostrar a mente de um paciente, né, no eletroencefalograma, antes e depois da aplicação. Então, antes ele se encontrava ali bastante agitado, sofrendo ali uma perturbação psíquica, o exame que foi mostrado mostrou ali uma desorganização e tudo mais. Mas depois, quando ele fez, depois da barra, ela mostrou outro exame e mostrava ali uma característica diferente. Mas isso não foi feito numa universidade. Foi barra de Axis. Né? Depois procura aí. Então, você vê assim que são pessoas que fazem os seus experimentos, fazem os seus estudos, mas a gente só vai ter o reconhecimento quando as universidades, a academia de ciência fizer isso, em termos de comprovação científica, não em termos de resultados práticos, porque tem diferença, né? Legal, bacana. Porque tem a diferença entre você provar cientificamente e você analisar os resultados. A doutrina espírita é fruto disso, né? Kardec ele percebeu a existência dos espíritos pelo efeito. Assim, Brás. Agora nem eu sei escrever. Procurei depois. Axis. Eu já vi. Ela me mostrou o texto, mas eu não lembro como é que escreve. Coloca assim, coloca a barra do jeito desse Axis aí que você vai encontrar. O Google vai mostrar para você o termo certo. Isso, obrigado, Carol. Então, enfim, o que eu colocar para vocês é isso, né? Você analisa o sistema imunológico, como foi colocado acima, você vê o efeito, mas o que exatamente provocou essa mudança?
E aí então vem um grande enigma, né? Como você vai comprovar o efeito daquilo? Como é que você pode dizer, por exemplo, que o fato do paciente imaginar que ele está sendo tratado com o reiki, a mente dele não produziu autocura, ou seja, foi um placebo que foi utilizado? Esse é um argumento válido para um cientista cético materialista. Porque você não teve ali um instrumento para mostrar que houve um fluxo de energia que veio do cosmos, que passou pelo terapeuta e chegou no paciente. Percebe? Eu estou fazendo meio aqui o advogado do diabo para a gente poder mostrar o que é você trazer um resultado científico e o que é você fazer um trabalho visando o resultado prático. São duas situações diferentes. O ideal é que quando você tem a comprovação, você analisa também o resultado. Como acontece, por exemplo, com a alopatia, não no caso da cloroquina que a gente está vendo agora, né? Que acabou virando ali muito mais uma medicação baseada na crença do que na ciência. Então esse debate é bastante real hoje. Né? Pois é, então assim, a ideia é que com o passar do tempo, a nossa medicina, as nossas academias comecem a fazer esses estudos mais voltados agora para aquilo que é imaterial, ou seja, entrando no campo, primeiro, energético, primeiro entrando no campo, depois no campo fluídico, ou melhor, primeiro no fluídico, depois no energético e depois finalmente no espiritual. Então a gente vê que tem um longo caminho pela frente ainda para ser trilhado pelas nossas ciências. Né? A conclusão deles é que a redução do estresse melhora a resposta imunológica ao tratamento alopático. Né? Pois é, agora o que provocou exatamente essa redução do estresse? É a pergunta que o médico faria. Porque você fala assim, eu apliquei o reiki e eu dei um comprimido de farinha. Qual que dos dois pode fazer o efeito? A gente teve inclusive, né, um estudo feito sobre a prece. O efeito da prece cientificamente. Então o que fizeram? Pegaram 2 grupos de pacientes que faziam tratamentos sobre determinadas doenças. Um grupo recebeu prece à distância de um grupo ali que se organizou, e o outro grupo não recebeu nada. E aí então eles perceberam que houve uma pequena melhora. E quando você dizia para o outro, olha, vocês estão sendo submetidos a um tratamento de prece, só o fato de você dizer isso para eles já mudou o estado psicológico. Então isso é um grande problema que nós vemos hoje. Né? A mente ela é muito volátil e ela é facilmente induzida à crença ou à descrença. Então, por isso que a ciência precisa de uma comprovação, porque você não tem como dizer que o indivíduo tem mais fé ou menos fé, ele acredita mais ou acredita menos. Né? O importante é, quem trabalha com essas técnicas que não tem esse reconhecimento científico, observem os resultados. Se o resultado é válido, então acabou. É isso que importa. Mas vamos lá. Eu ia ler para vocês então aqui sobre a reprodução. Eu queria ter mais conhecimento sobre essa área para poder conversar com vocês, porque é um assunto realmente bastante interessante, né? Ter assim mais dados científicos, mais pesquisas para a gente debater sobre tudo isso, porque vale a pena, né? Quando nós estudamos o poder da mente na cura e na doença, e todas as terapias que trabalham com essa força mental e assim como também trabalha com essas energias, né, o trabalho de passe também vem sendo estudado e tudo mais, né? Então tudo isso nós deveríamos ter artigos para falar sobre isso. Mas como o nosso tema não era esse, eu acabei não me preparando, né? Mas numa outra oportunidade a gente vai poder conversar um pouquinho melhor. Vamos lá então. Nós falávamos sobre a cultura de tecidos. Então eu estou no site Biologia, do site lá do portal do governo do Paraná, e diz assim para nós: biotecnologia, cultura de tecidos. Eu vou só trazer para vocês essa base, para a gente voltar depois para falar sobre essa colocação de André Luiz aqui no Evolução em Dois Mundos. A cultura de tecidos é um termo genérico que inclui a cultura de órgãos, que é o crescimento de pequenos fragmentos de tecidos, ou de um completo órgão embrionário, e cultura celular, onde as células de um tecido são dispersas por meios mecânicos ou enzimáticos e propagam como suspensão celular ou são prendidas em uma superfície de vidro ou plástico. A cultura de tecidos requer condições estéreis. André Luiz ele comenta sobre isso aqui nesse trecho, quando ele diz assim: cuidadosamente imunizado, ou seja, estéril, né?
Lembrando que André Luiz ele falava disso aqui no final da década de 50. Hein? Então, naquela época, ele já antecipava essas técnicas de cultura celular. Nós estamos agora em 2020. A cultura de tecidos requer condições estéreis e o meio de cultura contendo água, sais minerais, muitos nutrientes e soro sanguíneo para a sustentação celular e para seu crescimento fora do corpo. Um meio de cultura sem soro tem sido desenvolvido para satisfazer necessidades e funções crescentes das células. A cultura de tecidos vegetais tem várias aplicações práticas utilizadas amplamente na agricultura. Dentre elas, podemos destacar a clonagem de vegetais, o melhoramento genético e a produção de mudas sadias. Esta técnica consiste basicamente em cultivar segmentos de plantas em tubos de ensaio contendo o meio de cultura adequado. A cultura de tecidos tem demonstrado grande importância prática e potencial nas áreas agrícola, florestal, horticultura, floricultura, fruticultura, bem como na pesquisa básica. A partir desses segmentos, que podem ser gemas, fragmentos de folhas ou raízes, ápices caulinares, entre outros, podem ser obtidas centenas de milhares de plantas idênticas. Essas plantas são posteriormente retiradas dos tubos de ensaio, aclimatadas e levadas ao campo onde se desenvolvem normalmente. As células e tecidos de culturas de animais são amplamente utilizadas para a pesquisa biológica. Por exemplo, os métodos de cultura de tecidos são válidos para teste de drogas com aplicação na medicina. Nesse caso aqui a gente vê que essa cultura de tecidos ela vem sendo utilizada na substituição de animais de laboratório, né? Alguns ainda são utilizados, né? Inclusive nós estamos vendo nessa grande procura por vacina contra o coronavírus, né? Contra essa doença, mais de 130 experimentos vêm sendo feitos, né? Então, nesse caso, nós temos animais sendo utilizados como cobaias. Mas aqui o que nós vemos é que muitas dessas células e tecidos que são cultivadas em laboratório também acabam sendo fontes, né, de testes para essas drogas novas, sem a necessidade de utilização de animais. Então, quando é possível, a ciência utiliza esse tecido. Quando não, acabam utilizando essas cobaias vivas. Então, são válidos para o teste de drogas com aplicação na medicina e para o preparo de vacinas, anticorpos, fatores de crescimento, coeficientes de coagulação e numerosas proteínas. Células sanguíneas podem ser obtidas na medula óssea de doadores sadios, onde sua cultura é feita na presença de fatores de crescimento e utilizados no transplante de recipientes compatíveis no tratamento de doenças malignas, particularmente da leucemia. Os métodos de cultura de tecido estão sendo desenvolvidos para o transplante de células produtoras de insulina, isoladas de um tecido pancreático fetal em pacientes com diabetes que não respondem ao tratamento médico convencional. Então isso aqui é só para a gente poder ilustrar um pouquinho, que a gente vê também, né, que esse tipo de técnica ele vem sendo utilizado para vários experimentos que nós estamos acompanhando, né, na nossa ciência atual. Então aqui André Luiz diz assim, voltando aqui para esse trechinho, né? Ele diz assim, então, através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja a epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo, quando mergulhado em soro, esse soro, como nós vimos, né, água, sais, soro sanguíneo, nutrientes e tudo mais, que cuidadosamente imunizado, esterilizado, como nós vimos no artigo, e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico. Então nós temos ali, né, 36,5, no máximo 37 graus, que é essa temperatura ideal para a vida celular. Menos do que isso ou mais do que isso, você vai matar a célula. Acusa a vida intensa. E é muito interessante que a gente percebe que nesse processo de reprodução celular, o tempo de vida das células ele é medido por ciclos. Então, quantos ciclos de reprodução uma célula consegue? Nós temos ali células, por exemplo, primárias, que vão de 5 a 20 ciclos. Então, ela consegue se reproduzir 5 vezes ou até 20 vezes. Outros tipos de células e técnicas fazem com que elas se reproduzam até 1000 vezes.
e outras elas ficam mantidas em reprodução contínua para fazer experimentos, reprodução, por exemplo, de vírus, né, que os vírus infectam as células e tudo mais. Então o tempo é medido por esses ciclos. Por isso que é colocado para nós aqui que André Luiz diz que acusa uma vida intensa. Decorridas algumas horas, os produtos de excreta, ou seja, né, tudo aquilo que é jogado fora da célula, nós temos, né, o nosso aparelho excretor, urina, transpiração, fezes. No caso, a célula também tem ali o seu sistema excretório, né? Então isso intoxica o soro. Então, na verdade, ela vai se envenenando, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. Então a gente vê que é possível fazer esse teste. Por que André Luiz colocou isso? Todavia, fora do governo mental que as dirigia, então olha só que ele começa a dizer assim, que no corpo físico as nossas células funcionam de um modo autônomo, de modo automático, né? Com esse controle mental. Se a mente desorganiza, as células também sofrem, tanto que nós temos ali, né, segundo os espíritos dizem para nós, que os tumores e cânceres que surgem, na verdade são desordens mentais que são somatizadas, assim como outras patologias. Então isso vem, né, porque a gente lembra que o espírito, depois que ele vive um determinado período focado numa certa experiência moral, então, por exemplo, ele vem de várias encarnações, tendo ali uma angústia, tendo ali um desequilíbrio, né, um condicionamento mental diante de uma situação dolorosa. O Braço colocou, por exemplo, o ódio, né? Então, o ódio, a baixa autoestima, a culpa. Então, são vários tipos de estados mentais, né, e emocionais que o espírito traz na sua existência. E em cada encarnação ele vai mentalizando isso de um modo tão potente que interfere no seu perispírito e depois acaba interferindo no seu corpo físico. Então, como Emmanuel lembra para nós, naquele texto que nós já lemos, não existem doenças, existem doentes. Então, aquela mente saudável, mente sã, corpo são, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, e essa é um axioma, uma verdade que vem sendo trazida para nós durante séculos, né? Durante milênios. Os gregos falavam sobre isso. Isso antes de Jesus, né? Então, a mente saudável traz um corpo saudável, uma mente doente traz um corpo doente, exatamente por causa desse condicionamento que o espírito vai carregando consigo durante suas existências. Por isso que eu falei para vocês que no mundo espiritual existe um trabalho intenso de psicoterapia. Cada vez que nós desencarnarmos, o primeiro contato que nós teremos vai ser com aquele espírito que não vai perguntar onde dói. Ele vai perguntar como você está. Vai ser a primeira pergunta que nós vamos receber. Por que isso tudo? Porque é o estado mental do espírito que vai mostrar realmente o que ele sente, onde dói, por que ele se encontra naquele sofrimento. E aí então esse trabalho de dizer, olha, você é um espírito imortal, você é um espírito filho de Deus, você é perfeito, mentaliza a sua perfeição, mentaliza a sua cura, e todo esse trabalho, claro, com assistência exterior, de fluidoterapia, de magnetismo, né, que os espíritos sempre comentam nas obras de André Luiz principalmente, nós vemos então que o grande trabalho é um trabalho interior. Esse trabalho interior é que vai fazer com que o espírito então se torne saudável. Então, isso que nós já conversamos. O que significa isso, então? Que é essa mente. A mente, então, com esse automatismo, lembrando que a gente não pensa para fazer as células ficarem do jeito que elas são. A nossa mente já está condicionada a ter essa ideia. É como se nós nos olhássemos no espelho durante tanto tempo, que quando nós fechamos os olhos, nós nos imaginamos exatamente naquela imagem que nós vimos. No plano espiritual é assim, o espírito desencarna, ele chega no mundo espiritual com a aparência que ele tem. Mas por que ele vai com essa aparência? É porque ele está programado para isso? Não, é porque ele está condicionado a se ver dessa forma. E aí nós temos então, né, o lado positivo e o lado negativo. Porque se o espírito se vê
fisicamente com deformidades, com doenças, com sequelas, e no plano espiritual ele leva esse condicionamento, ele vai se ver no mundo espiritual também com as mesmas deformidades, com as mesmas sequelas. Mas ao mesmo tempo, se ele se vê como um espírito saudável, no mundo espiritual ele vai se encontrar também com o equilíbrio, com uma forma saudável. Né? E se ele desejar, né, Brás? Tem ali, né, momentos em que o espírito vai se rejuvenescendo, ele vai se modificando, mas com necessidades especiais. Ninguém vai para o mundo espiritual dizendo, né, eu quero chegar no mundo espiritual e ser bonito como o Brás. Né? Não é assim que funciona, que os espíritos vão perguntar, mas para que você quer ser bonito aqui no mundo espiritual? Aqui você quer ser vaidoso, você quer ser atraente, você quer ser sedutor? Aqui no mundo espiritual? Porque se você vai com essa mentalidade, você é rapidamente atraído por uma faixa vibratória compatível com esse desejo muito mais carnal do que espiritual. Então qualquer característica de vaidade que o espírito apresente, eu vou chegar no mundo espiritual, eu quero ser bonito, quero ser charmoso, mas para quê? Certamente você não vai para um ambiente onde os valores morais são mais importantes do que a atração física. Porque de fato é assim, né? O espírito quer chegar lá, quer fazer uma recalchutagem física para se mostrar bonito na sua beleza física e não na beleza espiritual. Então isso é muito comum, né, dos espíritos que chegam do outro lado. A primeira coisa que eu penso é, quando eu chegar lá, eu vou dar uma puxadinha no olho que estou com as pálpebras caídas. Ou então eu vou tirar esse papinho aqui debaixo do pescoço, que eu fico um espírito muito feio, eu tenho vaidade. Já pensou? Chegar no mundo espiritual, a primeira coisa que eu quero pensar é emagrecer. Exatamente, né, Flávio? Essa veste nupcial que é exatamente ali a integridade do espírito. A sua transformação moral que vai mostrar exatamente a sua beleza interior. Né? Se tivesse uma foto de Bezerra de Menezes hoje, ninguém o reconheceria. Concordo, Brás. Porque a foto que nós temos de Bezerra de Menezes é aquele velhinho, barbudo e tudo mais. Chegando no plano espiritual, uma imagem completamente diferente. Né? A Mezequim colocou para nós, no caso de transplantes que há compatibilidade genética e ainda assim há casos de rejeição, isso pode ser pela incompatibilidade energética entre doador e receptor? Olha, não conhecemos exatamente qual é a realidade espiritual disso tudo, né? Porque é um estudo feito. A medicina fala de uma questão genética, o plano espiritual fala dessa incompatibilidade de energias, da própria rejeição do espírito. Então nós não sabemos dizer, qualquer coisa que nós falarmos nesse campo vai ser especulação. Então, como a gente tem pouquíssima informação sobre isso, vai saber. Vai com Deus, Simone, bom dia. Até amanhã. Então, assim, nós não temos como dizer qual é exatamente a causa dessa rejeição. A princípio, a gente fica com a ciência, que é uma rejeição genética, né? O corpo reage, o seu sistema imunológico reage contra aquele intruso que trouxe ali, né, uma característica diferente para o seu organismo. Agora, em termos energéticos, eu ia usar uma palavra mais científica, mas eu acho que a palavra kármica talvez seja ali a mais adequada, né? Então não sabemos qual é a causa dessa rejeição na visão espiritual, mas pode ser, né? Podemos colocar essa incompatibilidade energética entre os dois, é uma possibilidade. O Sonja colocou, se você for bonito por dentro, será um espírito lindo quando chegar do outro lado, né? O problema é que a gente não gosta dessa coisa ainda, né? O pessoal vai para a praia, compra roupa bonita, está acostumado ali a se exibir fisicamente, né? Tem aquela vaidade de dar uma ajeitada nos cabelos e tudo mais, sair perfumado. A gente percebe que a nossa vaidade gira completamente em torno da nossa beleza física. E quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente não se desprende desse tipo de comportamento de uma hora para outra. Até a gente entender sobre a beleza interior e tudo mais, demora bastante, né? Então, é um trabalho que nós podemos fazer agora, mas a gente não consegue ainda. Porque a gente lembra sempre, né, como eu já falei para vocês em outras vezes, quando nós falamos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que para nós hoje são 3 elementos bastante negativos. Mas nós lembramos que esses ingredientes são ingredientes divinos. Eu brinco com aquela imagem, né, que Deus, quando Ele preparou aquele caldo onde nós saímos, Ele colocou uma pitada de cada um desses elementos,
de cada um desses ingredientes. Ele colocou um pouquinho de egoísmo, um pouquinho de orgulho. Por que isso tudo? Porque isso tem um efeito positivo durante o nosso desenvolvimento. Sem o egoísmo, por exemplo, diante de uma situação tão hostil como foi no passado, nós acabaríamos simplesmente morrendo. Era uma questão de sobrevivência, você proteger aquilo que te pertencia. A mesma coisa com o orgulho. O orgulho ele faz com que nós nos motivemos a fazer cada vez melhor, a nos tornar melhores, né? E a vaidade é a mesma coisa. A vaidade faz com que nós nos sintamos bem com os nossos cuidados, né? Com a nossa aparência, com a aceitação diante da sociedade. O problema é que isso tudo vai nos intoxicando. E aí então a gente acaba vivendo, né, mais do que precisa. Quer dizer, o orgulho acaba fazendo com que nós nos achemos mais importantes do que nós somos. O egoísmo, que nós somos mais poderosos e tudo aquilo nos pertence. E a vaidade, que nós somos mais bonitos do que nós somos. Então é necessário, né, esse cuidado com a nossa imagem, com a nossa aparência, com os nossos cuidados. Porque sem isso, imaginemos todos nós sem a vaidade para fazer com que nós pelo menos nos cuidemos. Ia ficar todo mundo relaxado, todo mundo descabelado, sem a preocupação com cheiro, com aparência. Então esse é um cuidado que nós temos. Quando nós vivemos a cidade de uma forma bem equilibrada, isso tudo é bastante saudável para nós. É uma apresentação pessoal, é o nosso asseio, é o amor próprio, né? Então tudo isso é importante. Agora, quando a gente começa a se condicionar a achar que a vaidade física é mais importante, quando nós chegamos no mundo espiritual nós sentimos o contraste. Porque lá não existe nada disso. Né? Eu tenho assim uma grande curiosidade, por exemplo, quando eu falo sobre a presença de espíritos famosos no plano espiritual. Porque ele chega no mundo espiritual acreditando que ele ainda é famoso. Então ele quer a glória, ele quer os holofotes, ele quer o reconhecimento, ele quer os aplausos. E no mundo espiritual ele vai chegar como um ser anônimo. Imaginar como essas grandes personalidades chegam no mundo espiritual. Como é feita a adaptação desses espíritos nesse novo plano de vida, nessa nova forma de vida. O assédio que eles recebiam, certamente eles recebem também no plano espiritual, porque tem espíritos que continuam ainda cultuando essa ideia do ídolo, essa ideia, né, do fã. Lembrando que o fã ele vem de fanático, né, aquele que é fanático por aquela pessoa, por aquele artista, por aquele atleta, aquela personalidade de um modo geral. Então a gente vê que a nossa mente está condicionada a uma vida na nossa sociedade terrena. Só que a vida na sociedade espiritual é diferente. E aí, então nós vamos passar por esse processo de adaptação. Para muitos espíritos isso vai ser bastante doloroso. Porque ele não vai encontrar aquilo que para ele é prazeroso. Mas para aquele espírito desprendido das coisas materiais, chega no plano espiritual já se vendo como espírito imortal. Então essa beleza interior, ela é muito bonita. Mas para nós nos adaptarmos a ela, foi realmente bastante complicado. O Braço colocou, eu estou esperando uma grande surpresa na Terra vindo de extraterrestres, né? Realmente na transição. Vamos ver, né, Braço, o que está vindo por aí. A Angelina colocou, né, ontem à noite, ao deitar, senti algo estranho, né? Meus braços e rosto apresentaram uma pigmentação vermelha e dava uma ideia de dentadas de formigas, né? Acordei e continuei a sentir, né? Busquei um creme, não adiantou, né? De repente ouvi vozes que disseram, né, deita e vibra. Fui levado a um lugar onde várias pessoas começaram a vibrar em minha direção, pouco a pouco, forçando, né? Fiquei livre e acordei. Essa é a força da mente, essa é a força, né, da mudança de vibração, né? Dídima colocou, né, muito interessante a entrevista de Irmão X com Marilyn Monroe, né? A gente viu também Marilyn Monroe lá naquele áudio que fala sobre o suicídio, que eu esqueci o nome agora. Nós já chegamos a ouvir aqui na sala, mas a entrevista dela, né, falando sobre essa adaptação, né? Então, o Braço colocou, né, já imaginou, né, o marido de Meimei vendo ela materializada, né? Pois é, o Armando, né, o Andinho, como dizia o Chico, e ele então teve essa grande surpresa, né, do que era Meimei encarnada e do que era Meimei desencarnada, né? Mas pela doçura que ele comenta, né, é o Armando, esqueci o sobrenome dele agora. Procurem para mim, por favor. É Armando Meimei que vocês vão encontrar. Né? Mas Meimei, como ela era, né, que eu dizia, então não mudou muita coisa de encarnada para desencarnada, né? Se tornou mais bela do que ela já era. Mas vamos lá. Então, continuando aqui para nós, né?
Todavia, como a gente dizia das células, né, fora do governo mental que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. As células nervosas, por exemplo, com suas fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas, e as que atendem nos músculos aos serviços da contração se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Olha só então aqui, quando ele diz assim, que essas células que são tiradas do organismo e trabalhadas em cultura, Armando de Fátima Neves, né? É isso mesmo, né? Obrigado, Flávio. Então, assim, essas células que são trabalhadas em meio in vitro, né? Ou seja, né, naquelas placas Petri, então você coloca ali todos os todo o meio de cultura adequado, põe a célula para se reproduzir. No caso de célula nervosa, por exemplo, como colocado para nós aqui, a reprodução dessa célula, ela não se dá da mesma forma que acontece no organismo. André Luiz comenta aqui que elas não produzem as fibrilas, né? Fibrilas são aquelas extensões da célula, porque ela parece uma pipa, né? Vamos dizer assim, né? Uma pipa, papagaio, de cada região tem uma, né? Você tem ali a pipa propriamente dita e você tem a rabiola, né? Então você tem ali essas fibrilas, que são essas rabiolas, entre aspas, elas não são as mesmas, não têm a mesma aparência, assim, a mesma semelhança entre aquele neurônio que é tirado do organismo naquele momento e aquele que é reproduzido in vitro. Porque a gente percebe que tirar uma célula do corpo físico, do nosso corpo, sem esse controle mental, faz com que ela se desenvolva de um modo automático, sem esse controle mental. E até aqui embaixo ele coloca, né? E as que atendem nos músculos, nós temos ali, né, as células que compõem aquele tecido estriado, quando elas são retiradas e cultivadas em laboratório, elas se desdiferenciam. O que é desdiferenciar? Quando você tem uma célula tronco, ela vai, então, de acordo com a programação dela, de acordo com o local onde ela se encontra, ela vai se desenvolvendo com aquelas características. Arnaldo Rocha, isso mesmo, Flávio, Arnaldo Rocha. Eu estava estranhando Neves, eu falei, mas não é Neves, né? Mas se você pesquisou, tá bom, Arnaldo Rocha, isso mesmo. Então, no caso de uma célula, por exemplo, se você pega uma célula tronco, então nós tivemos até uma terapia importante, uma terapia celular, feita aqui no Brasil, desenvolvida aqui no Brasil, para tratamento de doença de Chagas. Então eles injetam células tronco, podem ser células tronco adultas, eles injetam então no coração e essas células começam a se reproduzir e elas curam as lesões provocadas pela doença de Chagas. Então, células tronco é aquela célula coringa. E ela, então, injetada em determinada região do nosso corpo, ela começa a produzir células semelhantes. A mesma coisa no pâncreas, para o tratamento de células tronco, no pâncreas para tratar diabetes. Então você injeta células tronco no pâncreas, ele acaba se desenvolvendo como sendo células pancreáticas. E assim em cada local que vem sendo estudado, né? Então, no caso, por exemplo, de pacientes que trazem aneurismas cerebrais, lesões medulares, lesões cerebrais, você injeta célula-tronco e, teoricamente, ela se reproduziria se desenvolvendo como uma célula nervosa. Então, você percebe que de uma célula-tronco, que é aquela célula coringa, para chegar numa célula especial, como essas, elas vão, então, se diferenciando. Ora, uma célula conjuntiva, uma célula do tecido epitelial, uma célula do tecido muscular, uma célula do tecido nervoso. Quando você tira, André Luiz está dizendo para nós, um tecido, e você faz o desenvolvimento dele num laboratório in vitro que significa no vidro, na plaquinha de vidro, né? Que você tem in vitro e in vida. Né? Então, esse in vitro, essas células, André Luiz disse que ela começa a se desdiferenciar. É como se ela regredisse, ela saísse daquela característica muscular que ela tinha e voltasse àquela característica primitiva de célula-tronco. Isso porque fora do corpo físico, aquele controle mental que diz para a célula, você vai trabalhar dessa forma e você vai assumir essa característica. Quando você tira ela do corpo e desenvolve ela no meio de cultura em laboratório, essa célula não sabe o que fazer. E ela começa então a voltar no seu estado primitivo.
Isso, André Luiz, é bem interessante, né? O Braz lembrou, né, aquele forno num rato, né? De fato, nas costas dele tinha ali uma orelha sendo formada, né? Então eles estavam fazendo um trabalho com tecido conjuntivo para formar essas cartilagens. Que isso é importante, né? Que se você consegue desenvolver isso num animal, você pode desenvolver também no corpo humano. E você faz implantes, enxertos e outros trabalhos regenerativos, né? Trabalhar, por exemplo, né, nos discos intervertebrais, para quem tem ali aquele problema com desgastes e tudo mais. Você tem ali meniscos, você tem ali para amputações, enfim. As nossas ciências vão então trabalhando. O problema aí, a gente entra, só abrindo um parêntese, a gente entra na parte da bioética. Porque aí nós temos então cientistas fazendo experimentos dos mais diversos para tentar encontrar uma solução. Então, usando aquela ideia, né, de que os fins justificam os meios. É uma frase, né, atribuída a Voltaire, mas a sua biografia diz que ele não disse isso, né? Porque ele falava isso na época em que nós tínhamos ali, né, o absolutismo na Europa. Então, assim, os reis absolutistas deveriam fazer tudo para poder organizar a sociedade. E esse tudo valia qualquer coisa. Então, os meios justificam os fins. E a nossa ciência acaba adotando também essa filosofia. Então, por exemplo, a utilização de embriões congelados. Você pode destruir embriões congelados para poder usar células-tronco, porque os fins justificariam. E quais seriam esses fins? Terapias diversas, tratamentos diversos. Bom dia, professor. Só que aí a ciência foi evoluindo, foi modificando, conseguiram então retirar células tronco adultas de um indivíduo e usar essas mesmas células. Então os embriões acabaram caindo um pouco, não no esquecimento, mas sendo ali deslocado, né, daquela atenção primária para uma atenção secundária, né? Então nós vemos, olha quanta coisa a nossa ciência vem fazendo em termos de reprodução de tecidos, reprodução celular, né? O Braz colocou, no Japão eles põem uma célula-tronco de um dente no lugar vazio da gengiva e o dente nasce de novo, né? Estão fazendo técnicas e mais técnicas, né? Então, assim, um dos grandes desafios para a ciência é fazer com que haja uma reprodução de célula nervosa, porque a célula nervosa, depois de lesionada, ela não se regenera. E aí, então você tem várias doenças, várias limitações que são causadas por causa desse problema. Até, por exemplo, né, o Alzheimer, você tem ali o Parkinson e outras doenças, né, que vão sendo aí, que vão surgindo, e essas técnicas terapêuticas servem para isso, para ajudar nesse processo de regeneração. Então, como André Luiz colocou para nós aqui mais uma vez, né, é Alzheimer, né, com H, Braz. Então ele coloca sobre esse desdiferenciam. E ele diz assim, todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba. Lembra da ameba? Quando a gente fala sobre seres ameboides, é aquela célula mais simples, aquela célula mais primitiva. Então, se você tira ela do conjunto estrutural do tecido, que se encontra controlado pela mente, a mente não controla mais a célula, vamos dizer assim, a célula é como se ela se atrofiasse, ela voltasse ao estado original dela. E isso mostra a grande importância que é, né, esse estudo da parte mental sobre o corpo físico. E ele diz então de novo, né, todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente comprovadas. Então, assim, esse experimento mostra, né, que quando você tem um tipo de célula trabalhado no meio de cultura e uma célula que trabalha no organismo, elas vão então se diferenciando uma da outra, mesmo sendo células do mesmo tecido. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço. E a gente lembra que esse operário mobilizado em serviço significa controlado pela mente, sob as ordens da inteligência, ainda que de uma forma automática, né? Comunicando-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem no soro
quais amebas em liberdade para fazer os seus próprios impulsos. Ou seja, a célula, quando ela está solta, ela faz aquilo que ela quer, entre aspas. No organismo, ela segue as determinações, esses influxos espirituais. E aí então a gente vê a importância que é o espírito no desenvolvimento do organismo. E aí então nós temos estudos que falam do modelo organizador biológico, falamos da cura, da autocura e das doenças. Falamos da própria manutenção do funcionamento do organismo dessa forma, né, automática, com esse automatismo. Tudo isso mostra então a mente, mas muito mais do que a mente, o espírito. Porque a mente, as nossas neurociências hoje procuram encontrar qual é a sede do pensamento, qual é a sede da inteligência. Ah, porque a inteligência ela fica nesse local. Tanto é assim que nós estudamos, né? Quando Einstein morreu, a gente fala morreu porque fisicamente ele morreu, os cientistas pegaram o cérebro dele e fatiaram para poder entender a estrutura, por que ele era o gênio que ele era. Pesaram, mediram para tentar ver, olha, mas ele deve ter um cérebro muito grande, porque ele é muito inteligente, ele é um gênio. Assim como outros também cientistas, né, artistas, o que o cérebro dele tem que o outro não tem? Mas eles não levam em consideração a sede da inteligência e a sede do pensamento como sendo o espírito e não o órgão. É daí então que vem aquela descrença, né, que quando o corpo morre, o indivíduo deixa de existir, porque ele acredita que todas essas características psíquicas, emocionais e intelectuais dizem respeito a reações bioquímicas. É o cérebro que, reagindo com substâncias e impulsos elétricos, criam essa característica. De você encontrar um artista que compõe uma música, hoje mesmo, né, de manhã, a gente estava ouvindo aqui no rádio, enquanto me preparava aqui para o estudo, né? Fred Mercury e Montserrat Caballé. Os dois cantando naquele dueto, naquela música da Olimpíada de Barcelona, em 1992. E aí, então foi colocado assim que ele era um gênio. Era um cantor sensível, uma das vozes mais perfeitas já estudadas, né, pelos cientistas, né, que estudam ali sobre a vibração, sobre o tom, frequência de voz, enfim, foi considerado assim a voz mais perfeita encontrada. Então a gente vê assim, mas que sensibilidade. Aí você pensa, tudo aquilo nada mais é do que o cérebro dele trocando ali informações e cria o gênio. Aí você pega ali aquele governante, você pega aquele profissional de qualquer outra área, que é considerado ali uma exceção, alguém que se destaca pela genialidade, pela sabedoria, pelo saber. E aí então tudo isso é classificado que o cérebro dele é privilegiado. É porque o cérebro dele tem uma curvinha diferente do cérebro do outro. E essa curvinha faz com que ele seja esse grande gênio. É assim que hoje, o nosso mundo materialista, a nossa visão materialista entende a sede da inteligência, a sede do pensamento, a sede dos sentimentos. Mas aí então nós, que somos estudantes da doutrina espírita, nós vemos um componente especial, que é de fato aquele que é o gênio, aquele que de fato é o indivíduo especial. De pegarmos, por exemplo, né, a Madre Teresa de Calcutá. Por que ela era aquela mulher especial para o mundo e para a história recente da humanidade? Porque o cérebro dela tinha uma cor diferente do cérebro do outro. É aí então que a gente começa a ver, né, a grande diferença que existe entre a visão materialista e a visão espiritualista. Então nós vemos que a bagagem espiritual é a competência do espírito alcançada, são os valores que ele desenvolveu. Assim como também negativamente nós vemos, né, que os serial killers ou os assassinos em série nos Estados Unidos são estudados depois ali que vão para a execução na Câmara da Morte, né, nas câmaras de execução e tudo mais, vendo ali a pena de morte, estudam o cérebro deles para saber exatamente qual é a deformidade no cérebro dele que faz com que ele tenha aquele comportamento violento. Então tudo para a nossa ciência é a matéria. Tanto é assim que se a matéria morre, o indivíduo desaparece.
E esse, inclusive, é um dos argumentos que Kardec apresenta para nós quando ele fala sobre a pena de morte. A pena de morte, na verdade, nada mais é do que você dar liberdade para aquele criminoso. Porque ele vai continuar agindo, vai continuar influenciando e interferindo, e nós não percebemos. Porque nós achamos simplesmente que ele foi exterminado, que ele simplesmente desapareceu. Feliz de nós que temos a doutrina como referência, né? Para finalizarmos, meus amigos, deixa eu ver aqui se nós já acabamos. Acabamos. Então aqui, o próximo trecho, olha, eu juro para vocês, eu peguei aqui, faltam 2 itens para nós finalizarmos esse capítulo. Eu li 5 itens para ver o que vinha depois, porque eu tinha certeza que a gente não ia conseguir fazer apenas 2 itens hoje. A gente só fez um. E dos 5 que eu li, 4 ficaram parados aqui para poder... Porque eu tenho que ler esse livro aqui antes, né? Eu gosto de fazer leitura e devo também fazer, porque são termos complicados, né? Nós temos que pesquisar para não ficarmos aqui à deriva, né? Diante dessas tantas informações. Então eu confesso para vocês que eu não imaginava que a gente fosse ficar tanto tempo estudando somente esses efeitos do automatismo. Né? E felizmente nós ficamos, né? Porque deu para ver quanta coisa bacana foi extraída desse ponto. O próximo que nós vamos estudar são os fenômenos explicáveis. Aqui a gente vai entrar num outro tema bastante interessante também, que fala sobre os fenômenos mediúnicos, fala para nós aqui sobre temas relacionados com liberação de ectoplasma, onde no nosso organismo nós encontramos então a fonte desse ectoplasma, que permite que nós tenhamos médiums de efeitos físicos e médiums de materialização. Então, fenômenos explicáveis será aqui o nosso próximo item desse nosso estudo. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro. A Andréa colocou aqui nesse livro, com certeza, para deixar qualquer um ligeiramente doido, né? Mas a gente vê, né, Andréa, que basta nós estudarmos um pouquinho, que dá para ver para nós a importância, né, de conversarmos, de ilustrarmos, mesmo que muitas vezes as informações sejam equivocadas em um ponto ou outro, só o fato de nós conversarmos com isso o tempo todo, a nossa mente vai iluminando, né? Porque ler friamente você fica boiando. Quando a gente começa a trocar ideias para encontrar, né, uma aplicação prática para isso tudo, aí muda completamente, né? Dudu colocou: transforme sua bagagem evolutiva no estudo do melhor aprendizado que te faz perceber que um dia você leu o que ficou escrito hoje, porque o seu crescimento espiritual traz melhor movimento à transformação do ser humano para um ser espiritual melhor do que foi ontem. Estude a doutrina do Espiritismo, né? Então, comunicação que chegou para nós, muito legal, no finalzinho aqui, dando para nós esse estímulo, né? Essa motivação. Por isso é bacana, né? Esse trecho que foi colocado para nós, estudarmos para fazer com que esse estudo se transforme numa bagagem evolutiva, para fazer com que aquilo que nós estudamos hoje fique guardado na sua essência. Porque muitas vezes nós lemos e aquilo passa simplesmente despercebido. Ele é como se aquela pedra que bate na água e sai pulando e ela não penetra na água naquele momento. Muitas vezes nós fazemos um estudo que acaba tendo exatamente esse efeito. A informação raspa na nossa mente e ela vai embora, simplesmente porque ela não foi absorvida. Agora a gente já começa, cada vez que nós nos aprofundamos, cada vez que nós nos dedicamos a entender de fato aquilo que é apresentado, aí sim vem o aprendizado para nós. Essa é a parte mais importante. O Hermes colocou, né, até hoje ainda tenho certas dúvidas onde fica a sede da memória, perispírito ou perispírito, né? Olha, Hermes, eu já vi também esse debate, que ele é bastante intenso, né? Eu fico com o espírito. Porque o espírito que pensa é o espírito que se lembra das suas experiências. Ele não leva a mochila nas costas. Você pergunta assim: onde você viveu? Peraí que eu vou consultar minha mochila. Né? Não, o espírito lembra na hora, né? Eu acredito nisso. Mas é um tema também bastante debatido, né? Coisa que ainda foge da nossa compreensão, né?
a sede da memória. Mas enfim, né, temos até mesmo, né, aquele debate que fala sobre os nossos diversos corpos espirituais, que são 7 corpos espirituais, né? Então tem ali doutrinas espiritualistas, até consideradas esotéricas, que falam, né, sobre esses 7 corpos. Cada corpo tendo ali uma função. Então tem tanta coisa ainda a ser estudada, né? Então a gente sabe que você tem o perispírito. Como é o perispírito, a sua estrutura, a sua importância. Porque a importância que nós achamos é que o perispírito, vai com Deus, Flávio, até mais. Porque o perispírito que nós entendemos é o perispírito conecta o espírito para o corpo. Simples assim. E de repente nós estamos ali vendo apenas aquela formiguinha no meio da floresta, achando que pelo fato dele conhecer uma folha, ele já é muito inteligente, mas ele se esquece que ele está no meio da floresta, né? Então para nós o perispírito é aquela folha que a formiguinha está andando em cima, e a gente acha que conhece ela toda, né? Mas não é bem assim. Mas enfim,